Então vamos começar, né? Eu, desde nova, participava de grupos jovens e as pessoas sempre me perguntavam alguma coisa relacionada à sexualidade e à fertilidade. Quando eu fui fazer vestibular, eu estudava em colégio público, em Taguatinga, e quando eu fui fazer vestibular, eu achava que não dava para eu entrar na UNB para medicina. Então eu escolhi um curso mais fácil, na época, Relações Internacionais, e comecei a fazer Relações Internacionais. Fiz 3 anos e meio de Relações Internacionais e no meio do 3º ano, um colega de grupo jovem disse, não, você dizia que a sua vocação era medicina e agora você está formando em Relações Internacionais, como é que é isso? Aí eu deixei Relações Internacionais no último ano e fui fazer vestibular para medicina. Todo mundo disse assim, você não vai passar, porque eu fazia universidade de manhã, trabalhava no Banco do Brasil à tarde e não tinha tempo para estudar. Aí, eu fazendo medicina, eu teria que estudar os 2 horários. E a gente não tinha condições de nos manter sem trabalhar. Então eu pedi para trabalhar no Banco do Brasil à noite, eu fui trabalhar no Banco do Brasil à noite, de 7 da noite a 1 da manhã, meia-noite 37h30, e fazia faculdade de manhã e trabalhava no Banco do Brasil à noite. E aí eu decidi que ia fazer cursinho, fiz cursinho 6 meses, e os meus colegas do banco diziam assim, faz estatística, faz geologia, porque é muito difícil passar para medicina, e principalmente quem vem de colégio público e trabalhando à noite. Aí eu brincava com todo mundo, os outros que se cuidem, porque só tem 34 vagas, na época eram 35. E realmente eu entrei para medicina, né? E desde o primeiro dia de aula, os professores falavam assim, vocês estudantes de medicina? Eu falava, não, eu sou estudante de ginecologia e obstetrícia, porque eu quero trabalhar com essas questões. E aí, quando eu me formei, antes de eu formar, primeiro dia de aula da faculdade, que tinha um básico, e aí tinha a faculdade de medicina que era separada do básico. Primeiro dia de aula, eu cheguei lá e um representante do laboratório me ofereceu 3 cartelas de pílula anticoncepcional. E disse assim, doutora, a senhora vai precisar disso para o resto da vida. Eu peguei as 3 cartelas e falei, ele está enganado, eu não vou precisar dessas 3 cartelas, né? E aí acabei medicina, fui fazer residência médica, tudo. E, assim, a princípio, eu não trabalhava com essas questões diretamente. Eu dizia assim, eu não coloco, isso eu não faço, mas aí eu fui vendo que era muito pouco. E aí eu comecei a trabalhar na arquidiocese dentro do curso de noivos. E aí falei, não, a gente tem que ser mais radical na postura e nas colocações. E aí eu comecei a trabalhar com o método mais assim, ainda na periferia de Brasília, na Ceilândia, com paciente do setor público, o que dificultava muito ensinar, acompanhar, mas foi assim, digamos assim, um embriãozinho, né? E a partir dali, e dos cursos de noivos, eu fui entrando cada vez mais dentro da arquidiocese, depois na CNBB, na pastoral familiar, e cada vez mais trabalhando com os métodos, né, e vendo todos os malefícios que os métodos artificiais fazem, e daí comecei a trabalhar primeiro com esse enfoque, né, de mostrar o lado negativo da outra questão, né, e depois apresentando uma proposta alternativa mais viável e mais saudável.